Bom dia, pessoal. Partiu aí, terminar nossa apostila, tá? Recordando, revisando rapidamente aí, nós já estudamos 3 módulos, tá? Nós vimos lá no comecinho lá a questão sobre, o primeiro módulo sobre a questão do espaço geográfico. Nós vimos depois no módulo 2 algumas questões sobre o Brasil. Nós vimos ali no módulo 3 nas apresentações cartográficas ali, né, do espaço ali geográfico, né, questões cartográficas, orientação, né, coordenadas geográficas, é, projeções cartográficas que nós vimos é, na última aula aí, tá? Agora, para dar continuidade nessa aula aqui, nós vamos ver o espaço geográfico e a cartografia. É muito importante a gente voltar rapidamente naquela questão que nós estudamos, né, na aula anterior, que é sobre os mapas, né? Então, o que a gente observa naquela aula lá para a gente poder entender a aula de agora, esse próximo módulo aqui? A gente observa que é, o homem, né, ele o homem primitivo, ele cria lá os mapas de acordo com as necessidades de onde eles vivem, né? Se quem não entendeu, dá uma olhadinha naquela aula lá. Só que esses mapas, a gente percebe que eles foram passando por um processo de modernização, né? O mapa, quando ele é criado, ele não fica só numa localidade, ele vai ser sendo utilizado por várias outras pessoas do mundo, né? A gente viu lá, principalmente lá nas grandes navegações do século XV, onde acontece muito a utilização desses mapas aí, né? Então, a gente observa que o mapa ele era feito em tábuas de argila, e esses mapas eles vão progredindo até chegar a serem feitos em papel, né? E uma questão importante para a gente poder dar continuidade, né, de maneira mais direta nessa matéria aqui, é, imagine comigo cada área, cada porção do globo terrestre criando seus mapas, né? Então, uma localidade criava um mapa, outra localidade criava seus mapas, muitas vezes baseado nas suas culturas, né? E esses mapas atendiam a necessidade só de quem o criava. Ou seja, não tinha uma linguagem universal. Os símbolos, a linguagem que as pessoas utilizavam na interpretação desses mapas eram importantes para a população local, né? Então, não tinha ali mapas que poderiam ser interpretados mundialmente por todas as pessoas de uma maneira única. Isso que eu quero que vocês entendam. Não tinha. Então, o que o homem fez através no momento que ele observa que existia necessidade de que os mapas falassem todos o que é a mesma língua? O que eles criam? O que o homem cria? Ele cria os elementos do mapa, tá? Esses elementos do mapa, eles foram criados, né, em uma convenção que nós vamos dar o nome de convenções cartográficas, certo? Essas convenções cartográficas, elas foi criada, né, por cartógrafos, os cartógrafos, né, que é quem confecciona os mapas, que participam dessas convenções, e o principal intuito dele, né, dessa convenção cartográfica aí, é criar o quê? Justamente elementos do mapa, mas que pudessem ser utilizados de forma universal, né? Então, eles criam lá cores, símbolos, né? Todos dentro de uma mesma linguagem, né? Todos o que foi combinado naquela convenção teria que ser utilizado no mundo inteiro. Então, essa aula que eu vou dar para vocês sobre esses elementos do mapa aqui, se o professor de geografia estiver lá no Japão, a aula será a mesma, certo? Quais são os elementos que precisam ter, são obrigatórios para que tenham em um mapa, pessoal? O mapa ele tem que ter título, o mapa ele tem que ter legenda, ele tem que ter fonte, ele tem que ter escala, ele tem que ter orientação, além de uma combinação de cores. Por exemplo, o azul. O azul você só vai utilizá-lo para representar áreas onde tem porções de água. Por exemplo, se fosse dar para vocês aí o mapa do Brasil, você não ia colorir dentro do mapa aqui de maneira alguma utilizar o lápis de cor azul, certo? O azul você só vai utilizar para poder representar áreas onde tenham ali recursos hídricos, tá bom? Não vamos esquecer disso aí. Bom, eu pego esse mapa que eu já observo lá, Brasil densidade demográfica. O que é, né, esse Brasil densidade demográfica? É o título. O título é a primeira coisa que tem que ter no mapa. Isso já facilita mesmo. Imagina você lá na língua portuguesa, você criar um texto e não colocar lá um título. Fica difícil para poder interpretá-lo. Então, se eu já tenho ali o título em um mapa, opa, Brasil densidade demográfica em 2010, já facilitou muito a minha vida, já vou começar a entender o que esse mapa está querendo dizer,
né? Densidade demográfica, no caso aqui, viu, pessoal, é a quantidade de pessoas, né? O contingente, a concentração de pessoas, no caso, aqui dentro do território brasileiro, em 2010, certo? Então, o título já facilitou para mim a leitura do mapa. Uma segunda característica que o mapa tem que ter aqui é a legenda. Tá lá. A legenda indica o significado dos símbolos gráficos utilizados no mapa. Tá? O que é a legenda? Simplesmente os símbolos que vai estar aqui dentro desse mapinha. Normalmente, olha só, a legenda ela vai sempre vir aqui do lado esquerdo do mapa. Né? Se a gente for para fazer a observação dessa legenda aqui de acordo com as cores da legenda com as cores do mapa. Quanto mais clarinho, eu observo que menor é a concentração de pessoas dentro do território brasileiro. Então, a legenda ela vai ser utilizada, pode vir com símbolos, que eu vou passar daqui a pouco, ou pode vir com cores, né? E essas cores têm que ter uma combinação, né? Então, quanto mais clarinho, menos pessoas, menos lá, habitantes por quilômetros quadrados. Quanto mais escurinho, a cor mais escura, maior vai ser a concentração, ou seja, maior vai ser o número de habitantes por quilômetros quadrados. Fechou? Eu tenho que ter também no mapa a fonte. A fonte é simplesmente ou de onde você tirou esse mapa ou quem criou esse mapa, certo? Então, por exemplo, se eu pedir para você fazer o mapa da sua casa, qual vai ser a fonte? Você tem que ter o nome para mim. Então, a fonte é o autor, é quem criou aquele mapa. Eu tenho aqui embaixo, tá? A legenda sempre vai vir do lado esquerdo, tá, galera? Você vai vir nessa localidade aqui. A fonte realmente pode vir embaixo, pode vir até mesmo aqui do lado. Eu tenho também a orientação, que é simplesmente essa rosinha dos ventos que a gente está observando aqui, tá? A orientação, galera, ela pode vir, igualzinho vocês estão observando aqui, ou a rosa dos ventos, né? Que é simplesmente os pontos cardeais, vai indicar para mim o norte, o sul, leste, oeste, tem que ter essa orientação no mapa, tá certo? Ou pode vir simplesmente uma setinha para cima com a letra N. Se tiver assim, está errado. Não, não está errado. Está corretíssimo, não tem problema algum. E por último aqui, eu tenho a escala. A escala, é, na, a escala vai ser quantas vezes o mundo real ele teve que ser diminuído ou aumentado para que coubesse na folha de papel aqui. Tá? Então, a escala ela vai ser uma representatividade, né, do mundo real. Eu vou pegar o mundo real, eu vou criar uma escala. Essa escala vão ser dois tipos, ou escala numérica ou escala gráfica. Eu vou explicar daqui a pouco, tranquilinho, como é que faz a leitura dessa escala aí, não precisa ficar preocupado não, tá? Mas, por enquanto, a escala representa o mundo real, ele representa a realidade. A escala ela sempre vai ser utilizada em distância, em medida. Assimile essas duas palavras com escala. Distância e medida, tamanho. Eu vou pegar o tamanho real, vou utilizar medidas, vou observar as distâncias para poder colocar no papel. Vou pegar a realidade, em tamanho, distância, medidas para poder colocar aqui no papel, tá certo? Então não esqueça, importantíssimo aí, tá? Ah, o mapa ele tem que ter todas essas características. Ele tem que ter título, ele tem que ter legenda, ele tem que ter fonte, ele tem que ter escala, ele tem que ter orientação. O mapa também pode ser utilizado, como nós observamos aqui, em símbolos, certo? O que seriam esses símbolos aqui? Né? Símbolos é simplesmente formas de se utilizar a legenda. Então, olha só para você ver aqui. Eu vou representar no mapa, eu não quero utilizar a legenda, então simplesmente eu utilizo símbolos. Né? Então, eu tenho aqui um lago, eu tenho aqui uma área inundável, eu tenho ruínas, eu poderia ter colocado aqui um aeroporto, normalmente vai vir o símbolo, vai ser um aviãozinho, eu poderia ter colocado aqui uma ponte, vai vir um desenho ali, o símbolo, né, de uma ponte e assim por diante. Né? O mapa aqui, no caso, fica bem fácil para vocês entenderem essa questão aí, pessoal. Olha só. Município de São Paulo Centro, em 2019. Então, aqui, o que traz a legenda? A legenda aqui ela não está trazendo cores, ela está trazendo aqui símbolos. Então, por exemplo, eu quero encontrar o hospital. Eu vou aqui, observo onde está o símbolo do hospital e consigo me orientar, me localizar. Ah, eu quero encontrar aqui onde está a estação do metrô. Eu vou seguindo através dessa letra M aqui, que é o símbolo que o mapa utilizou para poder me orientar, para poder localizar qualquer ponto do, né, do globo terrestre, da superfície terrestre. No caso aqui, o exemplo de São Paulo. Então, uma questão interessante. Se você não utilizar cores
Na legenda você pode utilizar o quê? Símbolos. Muitas vezes os símbolos eles podem substituir a legenda, né? Então, por exemplo, se eu quisesse colocar um aeroporto aqui, eu poderia ter colocado alguns aviões aqui, e muitas vezes eu nem precisaria colocar aqui embaixo, né? Eu vou ver o avião, já vou assimilar ele com aeroporto. Bom, escala cartográfica. Observem a ilustração que eu vou passar para vocês agora, para entenderem o que é escala. Já disse para vocês, a escala é simplesmente a representação das medidas reais em um mapa. Olha só que legal. Pegou só uma parte do território brasileiro, olha só a lupinha. De novo, utilizar a lupinha. Peguei só uma parte do território brasileiro para poder observar. A gente observa aqui, né, que os números eles se modificam, né? Então, o que é isso? Eu peguei o mundo real, né, criei uma escala para poder representar e observar com mais detalhes uma parte, no caso aqui, do território brasileiro. Então, essa é a função da escala, é trazer a realidade para dentro de um mapa. Essa realidade, né, vai ser, está lá em distância, medida, tamanho. Um exemplo que a apostila traz aqui, né? Vocês podem até dar uma lidinha aí. Ele utiliza aqui outro exemplo para vocês entenderem essa questão da escala. O que ela utiliza aqui, pessoal? A apostila ela utiliza aqui uma sala de aula, tá? A sala de aula ela tem as suas dimensões reais. Mas como que eu vou pegar essa sala de aula com dimensões reais e colocar em um mapa? Simples, olha só. Essa sala de aula tem, na realidade, olha só, na realidade, 8 metros de comprimento e 6 de largura. Está aqui, ó, realidade, 8 metros de comprimento e 6 de largura. O que eu faço para poder trazer isso aqui para uma folha de papel ou para dentro de um mapa? Eu simplesmente vou pegar aqui, como se fosse aqui uma reguinha, para cada centímetro, né, dessa régua, eu vou ter o quê? 100 centímetros, ou seja, 1 metro. Então, o que eu vou pegar ali, cada centímetro ali de uma régua, né, cada centímetro, esse centímetro eu vou calcular ele em metros. Então, cada centímetro vai virar o quê? 1 metro. Então, para cada centímetro eu vou ter 1 metro, automaticamente eu tenho o quê? Eu criei uma escala. Eu peguei a sala que tem a realidade ali com suas dimensões e criei automaticamente o que aqui? Uma imagem dentro de um mapa. Observe a realidade, 8 metros, 6 metros. Ou 800 centímetros ou 600 centímetros. Pegando esses 800 centímetros aqui, né, criando ele em metros, eu consigo observar essa representação aqui, utilizando cada centímetro para poder criar metros, né? Então, eu tenho uma planta. Daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês o que é uma planta. É interessante isso aqui, ó. Você notou que essa representação é 100 vezes menor que a realidade? Quer dizer, eu peguei o real, distância, tamanho real e fui diminuindo. Então ela está 100 vezes, né, menor do que realmente é. Mas a partir do entendimento da escala e do mapa, você consegue fazer a leitura dessa sala de aula. Bom, nós temos dois tipos de escala, galera. Nós temos a escala numérica e temos a escala gráfica, tá? Qualquer uma das duas escalas aqui, mas né, vai vir dessa maneira aqui, ó. O número 1, ele vai indicar a medida do mapa, tá certo? Depois o outro número, né, ou seja, o numerador, e depois o denominador, ele vai indicar a medida da realidade. Então, aqui no caso 100, 100 vezes o quê? Diminuiu, 100 vezes aumentou, para ter o tamanho real. A leitura que é importante. Se viesse aqui, ó, a barrinha e o 100, nós vamos ler 1 sobre 100. Se vier 2 pontos esse 100 aqui, nós vamos ler 1 para 100. Né? Ou seja, a escala numérica, ela vai vir para nós aí ou em razão ou em fração, certo? Se necessário, anote isso daí, como que é feito a leitura da escala numérica. A escala gráfica, pessoal, assim, até na minha opinião, acho que ela é muito mais fácil para a gente poder entender, né? Ela já tem essa linha aí, né, na horizontal. Essa linha ela vai ser dividida, né? Vocês podem observar aqui pela imagem, ela vai possuir divisões, e cada parte dessas divisões aqui, ela vai representar o quê? A realidade, né? As distâncias reais de um lugar no mapa em metros, né? Ou quilômetros, né? Um exemplo que a apostila trouxe aí, eu achei importante colocar para vocês aqui, olha só. Primeiro, como é que a gente vai ler isso daqui, né? 1
para 5.000. Agora, o que quer dizer, né, esse 1 para 5.000 aqui? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Quer dizer que para cada centímetro do mapa, 50 metros na realidade, eu tenho ali 50 metros na realidade, ou até 5.000 centímetros, entendeu? Então, ó, tem 0, né, vai indo ali. Tem 1 para 5.000. Então, repetindo, como é que eu entendo isso daqui? Quer dizer que para, olha só, anota isso se for necessário, pessoal, para vocês entenderem melhor como que se faz a leitura de uma escala. Quer dizer que para cada centímetro aqui no mapa, né, cada centímetro no mapa, vai representar ali 50 metros da realidade ou 5.000 centímetros também da realidade. Não esqueçam, escala eu vou ter que assimilar ela com metragem, metros, centímetros. Bom, como eu disse lá anteriormente para vocês sobre a questão de plantas. Plantas não são vegetais, pelo amor de Deus, hein, galera? Não vai confundir isso aí, não. As plantas não são vegetais, não. Planta, aqui no caso, é um tipo de recurso utilizado dentro da cartografia, tá certo? As plantas, para vocês entenderem melhor, e normalmente quem faz arquitetura, quem vai fazer engenharia, vai ter que saber fazer o estudo dessas plantas aqui. O que é uma planta? Uma planta, ela vai ser um recurso utilizado para representar espaços de uma área, mas essas áreas relativamente serão pequenas, né? Um exemplo, a planta ela vai ser utilizada para representar ali um cômodo, até mesmo uma casa menor, até mesmo um bairro, né? Normalmente, as plantas elas vão possuir ali, né, grandes escalas, né? Porque grandes escalas normalmente vai mostrar o quê? Um local com mais detalhes, tá certo? Então, plantas, elas simplesmente vão ser utilizadas para representar ali um desenho ali, para estar cartografando ali uma parte, um lugar, mas serão lugares pequenos ali. Normalmente tem muitos detalhes. A carta, galera, a carta cartográfica, ela é diferente das plantas porque ela vai ser utilizada para representar lugares, né, ou áreas um pouco maior do que essas plantas aí. Por exemplo, uma construção bem grande, um shopping, por exemplo, né, uma área, né, de uma cidade, uma praça bem grande ali, por exemplo, vai ser uma carta, né, para poder representar, vai ser uma carta. Ele pode ser utilizado para representar uma plantação, né? No geral, a carta ela detalha muito ali as características do terreno, né? E outra característica que vai se diferenciar das plantas é que as cartas elas possuem médias e grandes escalas, né? A gente viu que as plantas elas vão ter ali, né, grandes escalas ali com muitos detalhes. A carta normalmente ela vai representar lugares muito grandes, então não vai ter tantos detalhes ali, então acaba ficando, né, uma escala média ali. Os mapas, né, a gente já estudamos bastante coisa sobre eles aí, né? Já vimos bastante até na aula anterior aí. Mas esses mapas, né, eles serão utilizados para representar o quê? Os mapas eles serão utilizados para representar lugares muito grandes, como, por exemplo, um país, como um continente, ou até mesmo o globo terrestre, né? Então, essa é a diferença entre as três, né? As plantas, as cartas e os mapas. Os mapas, normalmente, eles vão ter escala menor, porque vai representar áreas de grande dimensão. As plantas vão ter escala maior, porque vão representar lugares com pequena dimensão. E a carta fica mais ou menos entre os dois ali, tá certo? Uma questão interessante para vocês observarem isso aí, olha o mapa do Brasil lá na página 269. Observe a escala do Brasil, né? Fica fácil de vocês entenderem isso aí. Uma dica, pessoal, se possível, anote isso daí, ó. Quanto menor a escala, maiores, né, serão as distâncias ou o tamanho do que está sendo representado. E quanto maior a escala, menor o tamanho daquilo que está querendo ser representado. Então, a escala maior, ela vai ter mais detalhes do lugar, mas esse lugar normalmente vai ser pequeno. Então, por exemplo, se você pega uma escala ali, 1 por 50 milhões, 1 por 100 milhões, elas serão o quê? Escalas menores, né? Pequenas, então nós teremos um espaço ali real, né? O mundo real ele será o quê? Muito grande. Agora, se você pega ali uma escala 1 por 50, 1 por 500, 1 por 1.000, 1 por 50 mil, elas serão escalas médias, né, e grandes, que isso quer dizer que o espaço real
é tão grande, né? Vai ser tão grande quanto um país ou um continente, né? Então já fica ali mais na questão das cartas ali. Se necessário, anote isso daí que é bem importante. Pessoal, curva de nível. O que é curva de nível? Primeira coisa para vocês entenderem, curva de nível não é só aquelas curvas que a gente estuda lá na questão da agricultura, não, tá? Curva de nível lá na agricultura é quando você pega o quê? Você pega áreas íngremes, montanhosas, por exemplo, e morro, aí você constrói as curvas de nível ali para poder barrar a passagem de água. Nesse caso aqui, não, tá certo? Curva de nível, nesse caso aqui, a gente vai utilizar para poder representar lugares de relevo, os lugares com relevo. Né? Relevo, só para a gente recapitular, é um tipo de mapa temático. No caso aqui, eu dei para vocês aqui o mapa do Brasil, o relevo do Brasil. Aqui é um mapa temático. Mapa temático, clima, relevo, vegetação, hidrografia, todos esses tipos de mapas aí, principalmente que vai mostrar ali questões naturais, físicas, refere-se automaticamente a mapa temático, tá certo? Então, a curva de nível, né, ela vai ser utilizada simplesmente em mapa temático, mas para representar o quê? O relevo. Não esquece isso daí. Se necessário, anote isso daí. Eu vou falar mais um pouquinho para vocês sobre essas curvas de nível aí. Uma questão importante aqui, ó, Brasil, altitude e pisometria. O que quer dizer essa palavra aqui, complicada, né? Que talvez muita gente não deve nem ter ouvido falar sobre essa palavra aí. Essa palavra simplesmente significa altitude do relevo em metros. Essa palavra hipisotremia, hipisometria, vai ser importantíssimo para vocês entenderem o estudo das curvas de nível. Olha só. No geral, o que são essas curvas de nível? As curvas de nível simplesmente vão ser representações de uma carta cartográfica. Então, quer dizer, carta cartográfica já tem uma representatividade de um lugar maior, né? E essa carta cartográfica ali vai estar voltada diretamente para a topografia de um lugar. O que é topografia, professor? Não sei o que é isso. Topografia é simplesmente o estudo detalhado de um terreno, né, ou parte da superfície. Então, o cara vai construir um shopping, uma construção muito grande. Tem que ter o estudo da topografia do terreno, se ela é íngreme, se ela não é, para poder construir ali aquele shopping, tá certo? A curva de nível, além disso tudo que eu já falei para vocês, ela vai mostrar a variação do terreno, tá certo? Vocês podem observar pelas imagens, vai mostrar a variação do terreno através de linhas que vão unir aí os pontos, né, de igual aí, mas em relação à altitude, certo? De maneira resumida, é um recurso utilizado para representar um tipo de mapa temático, no caso, eu já falei para vocês o relevo, né? Só que a gente vai observar aí nesse tipo de carta cartográfica aí, né, a elevação, né, de acordo com as linhas, essas linhas aqui vai representar justamente o quê? As curvas de nível. O que a gente consegue observar nessas imagens aqui? Olha só, na imagem A, né, nós temos um morro com linhas traçadas de 10 em 10 metros, vocês podem observar aí, tá? Esses 10 em 10 metros vai até o quê? Até 80, né, que é a altitude máxima. Esse intervalo, pessoal, de uma linha para outra, né, desses 10 em 10 metros, nós vamos chamar de intervalo altimétrico, tá? Uma questão importante. Então, de 10 em 10 é esse intervalo aí, de 10 em 10 eu tenho um intervalo altimétrico, tá? E as curvas, né, de nível aí, elas serão aí justamente cada um desses intervalos, ou seja, nessa primeira imagem, cada curvinha dessa que vocês estão vendo aqui, ela vai ser justamente o quê? A chamada curva de nível, né, que vai ser esses intervalos que nós vamos dar o nome aí de intervalo altimétrico, né. Depois disso aí, o que a gente observa, né? Depois que é feito o perfil topográfico do morro, que é a primeira imagem, né? Está mais ou menos aqui em 3D, né? Em 3 dimensões, foi feito o perfil, né, topográfico do morro, ou seja, nós vamos aí conseguir representar o morro, né, que está aqui em 3 dimensões. Vou para a imagem B, vou pegar essa imagem em 3 dimensões, vou criar aqui um gráfico, como vocês podem ver na imagem B. Depois disso tudo, pegar as duas imagens, A e B, 3 dimensões, criei o gráfico, eu vou projetar isso aqui numa área plana. Projetei isso aqui numa área plana, finalmente eu vou ter um mapa. Esse mapa aqui vai ganhar o nome de mapa
hipizométrico, né? Então, nós temos aqui o mapa hipizométrico, que é o mapa da altitude do relevo em metros desse morro aqui, tá certo? Tem que entender isso daqui, porque pode cair, principalmente mais lá no ensino médio. Vamos começar a ver isso aqui nos exercícios agora, essas imagens, para vocês fazerem o entendimento dele aí, tá certo? Olha só o resuminho que eu acabei de explicar para vocês. Olha só a ilustração. Peguei 3D, criei ali um gráfico, criei um plano, eu tenho um mapa de isometria, o isométrico, né, isometria ali, né, que é a altitude do relevo em metros. Para começar a finalizar, galera, cartografia digital. É claro, né, falei do que era no começo, hoje tudo é muito mais fácil, né? Tudo hoje, né, é voltado para a área da informática, né, da computação, né, da informatização. Então, nós temos aí dois tipos aí de conseguir fazer mapas, né, sem precisar ficar utilizando a mão, ficar confeccionando ali. Hoje é tudo muito mais fácil, né, para a gente poder fazer esses mapas aí. Antigamente não, você tinha que viajar, você tinha que desenhando mesmo, observando, criando símbolos. Hoje não, né? Hoje, através da tecnologia que nós temos, é muito fácil para poder estar criando aí qualquer tipo de mapa. Como que esses mapas hoje eles são feitos? Primeiro tipo aqui, primeira maneira de se criar mapas, sensoriamento remoto. Como que isso é feito, galera? O que é sensoriamento remoto? Sensoriamento remoto é simplesmente, né, uma forma de você obter informação de um lugar, né, de uma área, de uma localidade aí, de qualquer lugar do nosso planeta, sem a necessidade de você ter contato físico. Então, eu disse anteriormente que antes do sensoriamento remoto, você tinha que estar ali tendo contato físico com aquela localidade. Você tinha que viajar, você tinha que cartografar e desenhando ali para dar origem a um mapa. Hoje não. Sensoriamento remoto, você automaticamente, através, no caso aqui, de imagens de satélite do GPS, você já consegue, né, fazer a confecção de um mapa de maneira bem mais rápida, né, através de radares, né, através dos satélites principalmente aqui, você consegue ter imagens através dos satélites que mandam lá do espaço aqui para a Terra, você consegue ir mapeando qualquer lugar do planeta Terra. Hoje é muito mais fácil, olha só. Nós temos aqui satélites, né? Então, satélites artificiais, né? Não vamos esquecer isso daí. Esses satélites, eles ficam circundando a órbita terrestre. Então, esses satélites, galera, eles conseguem mandar imagens aqui para a Terra, ou seja, fotografias, né? Imagens de qualquer lugar do globo terrestre, e né, lá dentro de um computador, numa localidade aqui, a pessoa consegue fazer, né, confeccionar um mapa. Hoje é muito mais tranquilo para ser feito isso. Olha só aqui nessa ilustração como que funciona, né, o satélite, como é que ele vai trazer informações, né, para aqui, para a Terra, né, para os centros aqui na Terra, para poder captar essas imagens. Olha só, né, vai utilizando ali, fotografando parte da superfície de qualquer lugar do nosso planeta. Vocês viram na imagem anterior que nós temos muitos satélites na órbita terrestre, né? Mas como é que ele funciona? Aqui tem várias placas que são, né, que absorvem os raios solares que vão manter com que ele continue sempre funcionando aí, tá certo? É interessante, então, são vários satélites que conseguem mandar informações, né, aqui para baixo. As fotografias aéreas, né, é outra maneira, né? Então, da mesma maneira que os satélites eles conseguem mandar para cá informações, né, através de imagens, né, os aviões também conseguem fazer isso aí, né? A gente consegue observar isso pela ilustração, olha lá. O avião vai percorrendo o seu percurso ali e vai tirando fotos, mandando para uma central. Ali naquela central, através da informática, você consegue montar o quê? Qualquer tipo de mapa de qualquer lugar do globo terrestre. Inclusive, a gente sabe, né, quando a gente fala de satélites, a gente consegue observar aí que é possível fazer fotografias até mesmo de outros outros planetas, né? Não é só aqui da Terra, né? A gente sabe que tem satélites sobrevoando a órbita terrestre e eles conseguem mandar informações até mesmo de outros planetas. A gente consegue ver imagens de Marte, por exemplo. Então,
é uma questão que favorece muito, sem dúvida, esses satélites. Aqui, pessoal, eu dei mais, né, na imagem, na ilustração, mostra os aviões, mas uma tecnologia que as pessoas vêm utilizando muito hoje para poder fazer, confeccionar esses mapas, né, esses modernos mapas hoje, são os drones, né? Os drones também têm capacidade de fazer o mesmo, as mesmas características de um voo, de um avião, que está trazendo aí informações aqui para baixo, né, para os lugares nas centrais aqui, poder fazendo essas imagens para poder confeccionar esses mapas aí, tá? Então, espero que tenham entendido essa matéria, né? A gente fecha aqui o módulo 4. Repito, gente, essa matéria sobre cartografia é muita coisinha. Eu sei que muitos de vocês devem estar com várias dúvidas aí. Voltando às aulas aí, a gente acabou nesse momento difícil que nós estamos vivendo aí, vocês podem ficar despreocupados aí. Na hora que eu conseguir adiantar a apostila ou outro material, a gente volta nisso daí. E a gente vai ter que repor algumas aulas aí também. Automaticamente, nessas aulas de reposição, dá para a gente voltar a explicar novamente essas aulas aí, tá certo? Fechamos o módulo 4. Agora, interessante, necessário que vocês façam aí, é claro, as atividades, tá certo? Pessoal, fui. Qualquer dúvida, me chama no horário de aula aí, ou até mesmo, se precisar, me chame fora do horário de aula aí, que a gente vai estar tirando as dúvidas. Não fiquem com dúvidas. Eu tenho certeza absoluta que tem algumas coisas que vocês não conseguiram entender, porque realmente é muita informação, né, para poder ser absorvido aí, tá? Fico por aqui. Se tiver dúvidas, pode me chamar no WhatsApp. Vou estar aqui no horário da nossa aula online para poder estar solucionando isso aí. Fechou? Partiu fazer os exercícios agora. Tchau, até a próxima.